Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar mais uma semana de aulas virtuais de ciências e é um prazer tê-lo você aqui conosco. Nós seguimos nesse período difícil, nesse período de isolamento para todos e vamos continuar assim até que as autoridades competentes ou até que a ciência entenda que o momento já seja mais seguro para todos, mais seguro para você. E é pensando nisso que nós estamos aqui gravando mais esta aula, na verdade gravando esta primeira aula, pensando essa segunda semana de aulas virtuais um pouquinho diferente para a disciplina Ciências. Então, nesta segunda semana nós iremos gravar estas aulas, vocês irão assisti-las no tempo de vocês, no ambiente de vocês e posteriormente nós estaremos agendando um momento específico para retirada de dúvidas, para saneamento de dúvidas, certo? Então, esta é a primeira semana em que nós estamos tentando aplicar esta metodologia diferente para a disciplina de Ciências. Como é que vai funcionar? Vocês irão escolher um local adequado, vocês irão pensar um ambiente correto para o estudo de vocês, com silêncio, pegar lápis, pegar caderno para fazer as anotações de vocês e assistir esta aula no tempo de vocês. Eu estarei explicando o conteúdo que nós começamos na nossa última aula, no nosso último encontro, que foi em formato de conferência. E se você não entendeu o conteúdo à medida que eu estou explicando, é preciso que você pause o vídeo, volte na parte que você não entendeu e assista novamente. Caso a dúvida ainda não tiver sido saneada, você vai utilizar as suas anotações para colocar um tópico de pergunta. Faça sua pergunta lá, porque posteriormente, quando nós nos encontrarmos em formato de conferência para saneamento de dúvidas, você vai poder entender melhor o conteúdo, certo? Então, se organizem, se preparem, porque a nossa aula já vai começar. Muito bem, pessoal, nós vamos começar então as nossas aulas agora já aqui num ambiente diferente, agora já aqui no nosso ambiente de aula virtual, certo? Esse espaço foi pensado especificamente para você. Então, aqui no canto você tem você vai ter a minha imagem, agora você tem o slide, daqui a pouco a minha imagem vai passar para cá. Nós temos aqui a data em que a aula está ocorrendo, exatamente para que você possa se organizar, para que você possa se planejar melhor relativo a essas nossas aulas virtuais. Caso você precise assistir essa aula de novo, não tem problema, como eu disse no início. Caso você precise parar a aula para assistir, para entender um conteúdo melhor, também não tem problema, certo? Nós vamos falar então hoje sobre diversidade da vida microscópica. Nós começamos a falar sobre isso no nosso encontro passado e aí hoje eu vou falar bem rapidamente sobre o que nós já tratamos, uma espécie de revisão, e a gente inicia um novo trecho do nosso conteúdo, certo? Então vamos começar então o nosso bate-papo. E agora eu mudo de lugar e vocês acompanham comigo com o centro no slide. Lembrando que esses slides eles já estão disponíveis lá na plataforma Google Class. Se você ainda não entrou no Google Class, adentre e aí você pode acompanhar com esses slides também o seu estudo, tudo certo? Vamos então começar a nossa aula falando sobre diversidade da vida microscópica. Meus caros, quando eu falo de diversidade da vida microscópica, eu estou falando da grande diversidade que nós temos, da grande diversidade que o planeta possui de seres minúsculos, de seres microscópicos. Por isso o nome do conteúdo, diversidade da vida microscópica, certo? E aí nós falamos na aula passada
que a vida microscópica, de certo modo, ela está organizada em 3 exemplos de seres vivos. São as bactérias, os protozoários e os vírus. Quando vocês leram aquele texto sobre doenças negligenciadas, vocês perceberam que nós falamos de tuberculose, falamos da doença de Chagas e falamos da dengue. A tuberculose, ela é causada por bactéria, a doença de Chagas é causada por protozoário e a dengue é causada por vírus. Nós vamos ter várias outras doenças, vocês já pesquisaram sobre elas e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma hoje, certo? Mas Danilo, o que tudo isso tem a ver com o conteúdo que a gente vinha tratando? Nós estávamos falando de seres vivos, é porque a partir de agora nós vamos estudar cada um dos grupos de seres vivos, começando com o grupo das bactérias. O grupo das bactérias forma o reino Monera. Lembra que nós falamos que o grupo das bactérias aqui, forma o reino Monera. Então eu tenho bactérias formando o reino Monera, protozoários compondo o reino protista e vírus, que é um grupo específico que a gente vai falar mais para frente, certo? Pois bem, pessoal, olha só, esse quadro aqui, só para a gente começar de fato a nossa aula, vocês têm esse quadro aqui lá no caderno de vocês. No caderno de vocês, vocês têm esse quadrinho que vai falar basicamente sobre o que nós vínhamos tratando nas nossas aulas. É um resumo do que a gente vinha tratando nas nossas aulas, na verdade, né? Quando a gente fala lá que os seres vivos, eles possuem vida porque eles possuem células. Então nós temos que o que determina, digamos, uma das determinações da constituição dos seres vivos é que eles são formados por células. Eles podem ser, portanto, unicelulares ou pluricelulares. Os unicelulares são representados por... O que são seres unicelulares? Seres formados por apenas uma célula. Os unicelulares são formados por protozoários e bactérias. Eles são representados por protozoários e bactérias. E os pluricelulares são representados pelos animais e pelas plantas. Então eu tenho como unicelulares protozoários e bactérias. Quem são os protozoários? Protozoários são seres unicelulares, só que seres unicelulares com um tipo de célula eucarionte. Lembra disso? Então eu tenho protozoários como organismos unicelulares de célula organizada, enquanto que as bactérias são seres unicelulares procariontes, são seres unicelulares com uma célula desorganizada. Aí nós temos algumas doenças causadas por bactérias, como o tétano, a pneumonia, a hanseníase, e algumas doenças causadas por protozoários, como a doença de Chagas, a amebíase, a giardíase e a malária. Além dos unicelulares, nós temos os seres vivos pluricelulares, como eu disse, que são os animais e as plantas. E olha só que bacana, os animais e as plantas, via de regra, eles são seres de vida livre. Claro que nós vamos ter algumas plantas que são parasitas, nós vamos ter alguns animais que são parasitas, mas nós temos um grupo maior de bactérias e protozoários que são parasitas. O que são seres parasitas? São seres que dependem de outro indivíduo para sobreviver, para viver, certo? As bactérias, no entanto, elas não são, assim como os protozoários, elas não são exclusivamente parasitas. Nós vamos ter bactérias que provocam doenças, porque são parasitas, e nós vamos ter bactérias de vida livre. As bactérias de vida livre, elas vão desenvolver um papel importante, atuando como decompositores e também produzindo adubo a partir do nitrogênio do ar. São as bactérias nitrificantes, são as bactérias que produzem o nitrogênio, mas que metabolizam o nitrogênio para produzir adubo, certo? Tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos continuar falando de bactérias, nós vamos falar de protozoários
que compõem, bactérias compõem o reino Monera e protozoários, que é um dos componentes do reino protista. Danilo, é só isso? Não, porque nós temos um outro organismo que também é parasita, que nós vamos falar um pouquinho na aula de hoje, que são os vírus. Vírus são conhecidos, e aí eu disse para vocês na aula passada, como parasita intracelular obrigatório. Por que parasita intracelular obrigatório? Porque para eles conseguirem metabolizar alguma coisa, para eles conseguirem replicar o seu material genético, para vírus formar outros seres vivos, para vírus formar outros vírus, eles precisam obrigatoriamente estar no interior de uma célula. Eles precisam obrigatoriamente parasitar uma célula para conseguir metabolizar o seu material, para conseguir se multiplicar. Por isso que existe uma grande distinção, houve uma grande discussão para distinguir vírus de seres vivos. E aí no passado as pessoas perguntavam, mas vírus é ser vivo ou não? Hoje nós já temos sedimentado na ciência que vírus não são seres vivos, exatamente porque eles não são formados por células, eles dependem de outros seres, e no caso seres vivos, para conseguirem multiplicar o seu material genético. Nós falaremos sobre vírus hoje também, certo? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo das aulas, vocês vão anotar essa dúvida, assistir de novo o trecho que eu falei sobre o assunto, e se a dúvida não foi sanada, nessa semana, provavelmente na quinta-feira, nós vamos nos encontrar através de videoconferência, como nós fizemos na outra semana, para tirar dúvidas. A conferência dessa semana vai ser apenas exclusivamente para tirar dúvidas, certo? Então, dúvida que vocês tiverem, que vocês não conseguirem sanar com a aula em vídeo, vocês anotem para a gente retirar essas dúvidas na quinta-feira, tudo certo? Acho que nós podemos avançar. Nós vamos então seguir o nosso conteúdo falando sobre a diversidade de micro-organismos. Nós temos então uma diversidade muito grande de micro-organismos, e as bactérias, elas meio que puxam essa diversidade, né? Nós temos as bactérias como um grupo muito diverso, como um grupo muito diferente. Então, toda essa análise para falar sobre diversidade de bactéria, para falar sobre diversidade de protozoário até, é feita com base na composição molecular. Então, via de regra, como é que eu identifico que uma bactéria é diferente de outra para dizer que existe uma grande diversidade? Lembra do termo diversidade? A gente falou que diversidade nada mais é do que uma variedade. Como é que eu determino o que é que uma bactéria é diferente de outra? Via de regra, pela composição molecular, certo? Então é a partir da composição molecular que nós determinamos, que nós definimos que bactérias são diferentes de outras bactérias, certo? Podemos avançar um pouco mais. Quais são as características do reino Monera? Quais as características dos indivíduos que compõem o reino Monera? Primeiro, eles são unicelulares. Isso significa dizer que eles são formados por apenas uma célula. Toda bactéria é unicelular, Danilo? Yes, toda bactéria é unicelular. Toda bactéria também é procarionte. Danilo, o que é procarionte? Lembra que o procarionte é uma célula que não possui membranas, não possui um núcleo delimitado por membranas. Lembra que a bactéria, ela não vai possuir núcleo, ao passo que quando nós falamos, por exemplo, de um indivíduo eucarioto, nós estamos falando de um indivíduo que possui uma série de organelas. Lembra que são espécies de órgãozinhos que compõem a célula, e nós vamos ter como exemplo de célula para a bactéria uma célula desorganizada, como essa daqui, ó. Então, bactéria é procarionte, isso vocês se lembram. Além disso, as bactérias elas podem viver sozinhas ou elas podem viver em colônias. Quer ver um exemplo de bactérias que vivem em colônia?
Quando a gente inflama a garganta, que a garganta fica doendo bastante, que a garganta fica irritada, via de regra, a garganta ela inflama por conta de uma colônia de bactérias. Aí quando você vai ao médico, o médico olha a sua garganta, fala, olha, tem placas. O que são essas placas que o médico via de regra fala? Essas placas são colônias de bactérias oportunistas, porque elas aproveitaram o ambiente ali da sua garganta para gerar uma colônia, para criar uma colônia e para habitarem aquele ambiente. E aí a gente diz que na sua garganta nós temos placas, nós temos colônias de bactérias, certo? Então, as bactérias elas podem viver isoladas, significa dizer que elas podem viver sozinhas, uma bactéria sozinha metabolizando seu material, fazendo seu metabolismo. E elas podem viver também em colônias, significa dizer que elas podem viver juntas, formando placas, certo? Assim como na garganta. Além disso, as bactérias elas não possuem organelas citoplasmáticas, mas apresentam uma parede celular, apresentam membrana plasmática e apresentam um citoplasma. Nós temos aqui na imagem do lado uma visão geral de como é uma bactéria. Certo, pessoal? Nós podemos seguir. E os protozoários, Danilo? O que são protozoários? Protozoário são seres unicelulares heterotróficos. Lembra disso? Como é que é? São seres também formados por apenas uma célula, só que eles são diferentes das bactérias porque eles possuem uma célula do tipo eucarionte, certo? Então, bactéria é procarionte e protozoário eucarionte. Só que eles são heterotróficos ou heterótrofos, como vocês preferirem. Quem lembra o que é heterotrófico? Pode falar. São animais, são organismos que não produzem o próprio alimento, certo? Ou seja, os protozoários eles precisam de uma fonte de alimento. E essa fonte de alimento vai ser o quê? Aí depende. Via de regra são partículas do ambiente em que eles estão vivendo. Como os protozoários vivem em ambiente aquático, os protozoários se alimentam de plâncton, do fitoplâncton, do zooplâncton, e eles por si só compõem também o zooplâncton, certo? Pois bem, deu para entender a diferença entre bactéria e protozoário? Lembrando que eles também são classificados em reinos diferentes. Bactérias estão classificadas no reino Monera e protozoários estão classificados no reino Protista. Protozoário. Como é que se reproduz um protozoário? Um protozoário, em regra, se reproduz por um processo que a gente chama de fissão binária ou divisão binária. Como é que é? Lembra da ameba? A ameba é um exemplo de protozoário. Como é que a ameba se reproduz? Ela se divide, ela apenas se divide por um processo chamado de fissão, certo? Então ela cresce e se divide, formando duas amebas exatamente iguais uma à outra. Por isso a gente diz que os protozoários eles se reproduzem de forma a gerar indivíduos geneticamente iguais, indivíduos que são cópia um do outro, que o DNA de um é exatamente igual ao do outro. Isso que é fissão ou divisão binária. Então eu tenho um indivíduo, esse indivíduo ele aumenta de tamanho e depois ele se divide em dois e nós temos aí um protozoário e outro protozoário. Logo, uma reprodução que nós chamamos de reprodução assexuada, certo? Então, anote no seu caderno que os protozoários eles se reproduzem de modo assexuado através de fissão ou divisão binária. Tudo bem? Só que, obviamente, nós vamos ter alguns protozoários que causam doenças. Quem são esses protozoários que causam doenças? Vamos lá. A primeira doença que nós temos é a amebíase. A amebíase ela é causada por um protozoário chamado de entamoeba histolítica. A amebíase ela é adquirida, meus caros, através
de água em contato com frutas e verduras. Então, como é que é o ciclo da amebíase? Lembra da ameba que eu falei? A ameba é um protozoário. A amebíase, ela é adquirida através de quê? Como é que ela é adquirida? O indivíduo, ele se alimenta de água ou de fruta ou de verdura contaminada com a entamoeba histolítica, com a ameba, e aí essa ameba ela vai habitar a região do intestino, certo? Habitar a região do intestino, ela começa a causar lesões na parede do intestino, provoca diarreia. Essa diarreia, via de regra, tem sangue. Por que tem sangue? Porque porque a ameba ela acaba gerando feridas na parede do intestino, certo? E aí as fezes saem com sangue. Aí essa pessoa ela vai e defeca em locais sem saneamento básico. Ou seja, ela defeca próximo a rios, ela defeca próximo a um curso d'água, ou então ela defeca nós podemos dizer, em ambientes inadequados, como por exemplo uma fossa, diretamente numa fossa. E aí o que vai acontecer? Os ovos da ameba, da entamoeba histolítica, podem ter contato com a água, né? Podem ter contato com a água utilizada para beber ou com a água utilizada para irrigar plantações, e aí os ovos são levados para os alimentos ou através da água que a gente bebe. E aí pessoas saudáveis, quando se alimentam dessa comida, desse alimento contaminado ou da água contaminada, acaba ingerindo os ovos da entamoeba histolítica, e aí a ameba vai habitar o ambiente dessas pessoas. Repare só que é um ciclo. Como é que a gente resolve o problema da amebíase? Curando os doentes e provocando e proporcionando o saneamento básico. Então, se eu tenho saneamento básico, se eu tenho tratamento dos doentes, os ovos da entamoeba histolítica, via de regra, vão desaparecer, certo? Tudo bem? Pois bem, meus caros, vamos avançar no nosso conteúdo. Outra doença causada por protozoário é a giardíase, causada por um protozoário chamado de Giardia lamblia. A giardíase é causada, em regra, pela picada de um pernilongo. E aí, na picada do pernilongo, a giardíase ela transmite, a giardia ela entra no nosso organismo, provoca febre e mal-estar, certo? Nós vamos ter a malária. A malária, via de regra, ela é causada pela picada de um mosquito também, chamado Plasmodium vivax, e esse Plasmodium vivax, ele também causa diarreia, também causa dor abdominal. Esse trecho aqui do slide está com problema, depois eu vou corrigir e trazer atualizado lá no Google Class para vocês, tá? A malária, então, ela é causada pela picada do mosquito Anopheles, certo? Se não me engano, esse trecho aqui também tá errado, gente, ó. Então, corrijam lá. Eu vou corrigir lá, porque a giardíase, ela, em regra, não é causada pela picada do pernilongo. Eu disse isso, não foi? Na verdade, isso é pela malária. A giardíase, ela tem o mesmo ciclo da doença anterior que a gente estudou, a amebíase, certo? E aí ela provoca febre e mal-estar também. A malária que é causada pela picada do mosquito Anopheles. Tudo bem? E aí? O mosquito, ele pica a pessoa infectada, libera o Plasmodium vivax lá no organismo, e aí a malária vai infectar, através do Plasmodium vivax, vai infectar a pessoa, via de regra, pelo sangue infectado. Tudo jóia? Vocês já estudaram isso também. Muito bem, aqui a gente fecha protozoários, certo? E aí a gente vai começar a falar sobre bactérias.
Quando a gente fala de protozoários, e aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção em mim aqui agora. Quando a gente fala de protozoários, nós estamos falando de uma doença, via de regra, um pouquinho mais complicada para se curar, porque são organismos que possuem células mais organizadas, tá? Todas as doenças que a gente falou aqui, a malária, a giardíase, são causadas por protozoários. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre bactérias. Para falar sobre bactérias, a gente começa classificando as bactérias. Então a gente vai começar classificando-as e depois a gente vai passar para algumas doenças também causadas por bactérias, certo? Vamos ao a nossa segunda parte da aula. Vamos continuar então o nosso bate-papo. E aí, falando sobre bactérias. Queridos, quando a gente fala de bactérias, nós estamos falando de organismos mais simples, certo? Então, quando eu falo de bactérias, eu estou falando de organismos um pouquinho mais simples. São organismos formados por, obviamente, células eucarióticas, células procarióticas, como nós já falamos. Protozoários eucarióticos, bactérias, células procarióticas. As bactérias, elas podem ser, então, de vários tipos. Quais são os tipos de bactérias que nós temos? Nós temos as bactérias chamadas de cocos, ou cocos, como vocês preferirem, que são bactérias redondinhas, certo? As bactérias redondinhas são os cocos. Nós temos bactérias em formato mais esticadinho. As bactérias em formato mais esticadinho são chamadas de bacilos. Nós temos também os espirilos, que são bactérias enroladinhas. Nós temos os vibriões, que são bactérias em formato de feijão. Tá? Qual é a composição das bactérias? As bactérias elas são compostas basicamente por uma cápsula. Essa cápsula ela tem o mesmo papel que uma parede celular, certo? Então nós temos uma parede celular e dentro da parede celular nós temos uma membrana plasmática, como qualquer outra célula. Nós vamos ter o citoplasma, que é a parte interna da célula, e no interior do citoplasma, solto no citoplasma, o material genético das bactérias. Como é que as bactérias se reproduzem? As bactérias elas se reproduzem de duas formas. Elas podem se reproduzir de forma sexuada, através de recombinação genética. Então, as bactérias elas se aproximam, trocam material genético para gerar uma outra bactéria. Nós falamos aí de uma reprodução do tipo sexuada. A reprodução sexuada ela é importante por quê, gente? A reprodução sexuada é importante porque através da reprodução sexuada, nós temos a formação de indivíduos diferentes. Pensa aqui comigo, ó. Eu tenho uma reprodução por fissão binária. Então, é um protozoário que cresce de tamanho e forma dois outros protozoários iguais a eles, certo? Se eu tomar um remédio que mata aquele tipo de protozoário, todo mundo aqui morre, ó. Por que todo mundo morre? Porque todo mundo é igual. Nas bactérias, como eu tenho nas bactérias uma reprodução sexuada também, além da reprodução assexuada, uma bactéria ela vai se encontrar com a outra, trocar material genético para formar um indivíduo diferente na reprodução sexuada. Quando a bactéria se une com outra, troca material genético para formar um indivíduo diferente, o que de positivo acontece aqui? Nós temos a formação de indivíduos diferentes. E se eu tenho a formação de indivíduos diferentes, eu tenho um negócio chamado de variabilidade genética. Se eu tomo um remédio diferente e um remédio que mata só esse tipo de bactéria aqui, ó, essa bactéria que não foi afetada pelo remédio que eu tomei continua viva. Ou seja, gera um pouco mais de força, gera um pouco mais de resistência. Tudo isso
graças à variabilidade genética. Existem 3 tipos de variabilidade genética, que é através de reprodução, para gerar indivíduos com variabilidade genética, que é através da transformação, através da transdução e através da conjugação. Nós não vamos entrar nesse conteúdo, é só para vocês saberem que nós temos 3 tipos de maneiras, 3 maneiras diferentes de ocorrer variabilidade genética através de recombinação gênica. Tudo bem? Certo, Danilo, mas como é que as bactérias elas se reproduzem de forma prática? Lá através da reprodução sexuada. Uma bactéria se junta com a outra, libera material genético, esse material genético gera um novo indivíduo, certo? Então, a bactéria, através de transferência genética por transformação, a gente tem a transmissão de trechos do DNA de uma bactéria para outra, para assim formar um novo indivíduo, formar um indivíduo diferente, certo? E aqui nós temos um outro formato de transferência, só para vocês terem ideia de como é que ocorre a conjugação. Então, só para a gente ver, porque isso eu não vou cobrar, a gente não vai entrar agora. Na transferência por transformação, uma bactéria libera pedaços do DNA para outra, certo? Na conjugação, uma bactéria se junta a outra, ela cola a outra, troca o material genético para formar um novo indivíduo, certo? E na transdução, a gente tem algo um pouco diferente. Na transdução, o gene ele é liberado para que a bactéria possa realizar o seu processo de reprodução. Via de regra, o gene é liberado através de um vírus bacteriófago, certo? Ou seja, de um vírus que parasita a bactéria. Mas não se preocupem com isso, porque a gente não vai adentrar nesse conteúdo. Esse conteúdo vocês vão ver lá bem mais para frente. O que eu preciso que vocês entendam agora é que as bactérias, elas se reproduzem, tá? E se reproduzem, em regra, de forma sexuada. Pois bem, nós temos algumas doenças causadas por bactérias. Nós vamos ter aí o botulismo, o tétano, a coqueluche, a tuberculose, leptospirose. Essas doenças vocês pesquisaram, né? Vocês pesquisaram, deve estar aí no caderno de vocês. Na nossa live da semana a gente vai falar sobre elas, certo? São doenças causadas por bactérias, portanto são doenças causadas ou por colônia ou por uma bactéria sozinha, tá? E Danilo, as bactérias elas somente causam doenças? Não, as bactérias elas também são importantes, elas têm uma importância. E qual é a importância das bactérias? As bactérias elas podem ser importantes porque elas realizam fermentação alcoólica. As bactérias elas são importantes também porque elas podem auxiliar no processo de produção de iogurte, de coalhada e também na fabricação de medicamentos. Danilo, como? Porque as bactérias elas proporcionam o processo de fermentação. Elas auxiliam no processo de fermentação. Um gênero auxilia no processo de fermentação alcoólica e outros, como os lactobacilos, auxiliam no processo de fermentação lática. Então, as bactérias elas contribuem com a nossa alimentação porque ao realizar a fermentação, que é um tipo de metabolismo, tá? Elas produzem álcool, elas produzem iogurte, coalhada, queijo, graças à fermentação lática, e elas também auxiliam no processo de fabricação de medicamentos, tá? Muito bem, queridos, vocês realizaram essa atividade aqui, né? Eu espero que vocês já tenham realizado, tanto para bactérias quanto para vírus, mas vírus a gente vai falar mais para frente, tá? Então, as 11 doenças causadas por bactérias, eu acredito que vocês já fizeram o dever de casa, essa atividadezinha agora. Nós vamos então passar agora a falar sobre vírus. Anotou tudo que você tinha que anotar? Espero que sim, hein? Pois é. Então preste atenção aqui em mim agora. Antes da gente entrar
a falar sobre vírus. Pessoal, nós estamos falando de diversidade microscópica, ou seja, a variedade de seres vivos que existem no planeta que são microscópicos, que são pequenininhos. Nós falamos até agora sobre as bactérias. Bactérias são seres vivos. Bactérias são formadas por células. As bactérias podem ser unicelulares ou podem ser pluricelulares. As bactérias se reproduzem de forma assexuada de 3 formas. E as bactérias, elas podem causar doenças, mas elas também são de vida livre. Portanto, elas podem auxiliar no nosso dia a dia, através da fermentação alcoólica, através da fermentação lática ou auxiliando no processo de fabricação de medicamentos. Bactérias. Nós temos, além das bactérias, como diversidade de seres microscópicos, os protozoários. Quem são os protozoários? São organismos, via de regra, parasitas, são organismos que, apesar de serem parasitas em regra, eles possuem também, digamos assim, uma variedade. E que variedade é essa, Danilo? Essa variedade ela se dá graças ao processo que nós temos lá, que eles são formados por células eucarióticas. Então lembra que protozoários são formados por células eucarióticas, certo? Tudo bem até aqui? Pois bem, aí nós vimos as doenças causadas por protozoários. Tem protozoário de vida livre? Tem. Quer ver um exemplo? Pesquisa aí sobre o paramécio. O paramécio é um protozoário de vida livre. Então nós temos também protozoários de vida livre, eles não são exclusivamente parasitas, certo? Diversidade da vida microscópica, falamos de bactérias, falamos de protozoários. Agora a gente vai falar sobre vírus. O que são os vírus? Presta bastante atenção em mim. Vírus são organismos, em regra, que não são formados por células. Eu chego a parar assim para causar um suspense, porque é muito difícil às vezes a gente entender. Tá, eu aprendi que seres vivos são formados por células, então todos os seres vivos que realizam metabolismo, que conseguem se reproduzir, eles são formados por células. Só que agora a gente vai estudar um cara que ele se multiplica, ele causa doença, mas ele não é considerado um ser vivo. Por que ele não é considerado um ser vivo? Simplesmente pelo fato de que ele não possui célula. Certo? Vírus não são formados por células, vírus possuem apenas uma cápsula proteica e um material genético, e esse material genético ele precisa ser replicado no interior das células, e ao replicar o material genético no interior das células, os vírus acabam causando doenças. Todos os vírus são parasitas, é por isso que nós dizemos que os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Nós dizemos que eles são obrigatórios, eles são obrigados a estar no interior de algum ser vivo. Tudo bem? Então vamos falar sobre os vírus e a gente começa falando sobre os vírus aqui nesse diálogo entre duas pessoas que perguntam assim: vírus, que coisas são essas? Eu nunca vi falar. Parece ser coisa de computador. Por que a gente chama vírus de computador de vírus? Porque eles também são programinhas, os vírus de computador são programinhas que entram no nosso computador, entram no nosso celular para roubar informações, por exemplo, ou para fazer tarefas que nós não queremos. Por isso eles foram apelidados de vírus. Mas os vírus que a gente estuda aqui em ciência são vírus de verdade e não vírus virtuais, como fala o professor aqui. Tá? O que são, então, os vírus? São indivíduos que entram na célula para replicar o seu material genético. Vamos começar o nosso estudo dos vírus. A palavra vírus vem do latim e significa veneno, certo? Os vírus são seres muito pequenos, inclusive menores, bem menores que as bactérias, minúsculos, e eles, em regra, são formados por um envoltório externo, por uma
carcaça externa que vai abrigar o seu material genético. Então, olha aqui o que nós temos. Nós temos o vírus sendo formado por um envoltório externo, a gente chama de cápsula proteica. No interior dessa cápsula proteica fica guardado o material genético, certo? E, em regra, o vírus ele possui uns receptorzinhos, ó. Esses receptorzinhos são os receptores que encostam na célula que vai ser parasitada para injetar o material genético, tá? Eles não são incluídos em reino nenhum, porque eles não são considerados seres vivos, eles são diferentes demais dos seres vivos, tá? Nós temos aqui do lado o vírus da gripe, ali do lado, o rotavírus cá do outro lado, o rotavírus é causador da diarreia, e aí a gente vê a diferença entre um e outro, mas todos são redondinhos, ó, formados por uma cápsula, no interior da cápsula o material genético e o receptorzinho que é o que encosta na célula para parasitar a célula, certo? Características gerais dos vírus: não possuem organização celular, não tem membrana plasmática, não tem um citoplasma, não tem organela, não tem núcleo. A única coisa que o vírus é formado por uma cápsula de proteína e dentro dessa cápsula de proteína fica lá o material genético, que pode ser DNA ou RNA. Danilo, o que é o RNA? O RNA mesmo, é um tipo de material genético formado por uma fita simples, digamos assim, tá? Formado por uma fita simples de informações genéticas. Então, o DNA, em regra, ele é mais complexo que o RNA. O RNA é algo mais simples, tá? Como é que é o vírus? O vírus ele tem esse esqueminha aí, ó. Ele tem uma cabeça, uma cauda, o DNA viral, o capsídeo, que é essa região aqui, ó. O DNA viral fica dentro do capsídeo, certo? Aí nós vamos ter uma espécie de colar aqui, fibras, tá? E no final as espículas. E aí essas espículas elas vão chegar na célula, encaixar na célula e jogar para fora o material genético. Esse estilo aqui é um estilo de bacteriófago, tá? Então, nós temos os vírus, em regra, formados por uma estruturazinha redondinha e nós temos o bacteriófago, que é nessa estrutura aqui, que é formado desse jeitinho aqui. O bacteriófago, ele é um vírus que parasita bactéria, certo? Então, bacteriófago é um vírus que parasita bactéria, é diferente dos vírus que parasitam seres humanos, que são redondinhos, tá? Tudo bem? Beleza. O vírus da gripe é diferente do bacteriófago, né? É redondinho, possui as proteínas e o material genético dentro dele. O vírus não possui metabolismo próprio, ou seja, ele não funciona sozinho, e por não funcionar sozinho, ele precisa de uma célula hospedeira para se multiplicar, para gerar outros vírus. Por isso, eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam parasitar ou plantas, ou animais, ou bactérias, certo? Como é que os vírus se reproduzem? Vamos lá. Olha só. O vírus ele chega, vamos pensar o vírus aqui, um exemplo de bacteriófago, tá? Ou seja, um vírus que parasita a bactéria. O vírus, olha só o vírusinhos aqui, ó, ele chega na membrana plasmática da bactéria, perfura a membrana plasmática da bactéria e solta o seu material genético dentro da bactéria. O vírus, então, ele entrou em contato com a bactéria, injetou o seu material genético na bactéria, a bactéria começa a ter o material genético do vírus compondo o seu DNA, certo? E aí, a bactéria ela começa a reproduzir o material genético do vírus. Como o material genético do vírus vai sendo reproduzido dentro da bactéria, a bactéria começa a trabalhar para o vírus, aí nós temos a formação de novos vírus dentro da bactéria.
A bactéria ela se arrebenta e o bacteriófago então é liberado para, vários bacteriófagos são liberados para parasitar outras bactérias. Esse é o exemplo com o bacteriófago, mas esse mesmo processo ocorre no interior, por exemplo, do nosso corpo. Lembra do Covid-19, que está aí agora fazendo com que a gente não tenha aula, infelizmente? O bacteriófago tem essa atividade, assim como o vírus que causa a Covid-19. O vírus pode entrar no nosso corpo, assim como o vírus da gripe. O vírus pode entrar no nosso corpo, aí ele vai procurar uma célula, vai parasitar naquela célula, e aí aquela célula ela vai fornecer a maquinaria necessária para o vírus se reproduzir. Aí dentro daquela célula que nós temos no nosso corpo, a gente vai ter a produção de vários vírusinhos. Esses vírus eles vão crescer tanto dentro da bactéria que vai chegar um momento da célula, eles vão crescer tanto dentro da nossa célula que vai chegar um momento que a nossa célula ela vai pocar, ela vai explodir. Quando a célula explode, libera vários vírus dentro do nosso corpo. E o que esses vírus vão fazer? Vão procurar outras células para parasitar e aí o ciclo começa de novo. Chega um momento que nós temos tanto vírus dentro do nosso corpo que o nosso corpo começa a emitir sinais da doença. Esse período entre o momento que a gente recebe o vírus e o momento que a gente começa a emitir sinais da doença, ele é chamado de período de incubação. Tem gente que chama de período de latência. É o momento que a gente já está com a doença dentro do nosso corpo, mas a gente não tem nenhum sintoma. Por que a gente não tem nenhum sintoma? Porque os vírus eles ainda estão se multiplicando, certo? E aí chega um momento que esses vírus eles estão em tanta quantidade, eles estão tão grandes no nosso, a quantidade é tão grande no nosso corpo que a gente começa a emitir sinais da doença, febre, dor de cabeça e por aí vai. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Seguindo, no entanto, nós temos defesas. O vírus ele não entra no nosso corpo e já chega assim matando, já chega assim destruindo o nosso corpo. Porque nós temos defesas. Nós temos algumas defesas que vão auxiliar em impedir que o vírus se multiplique, e nós temos outras defesas que vão matar os vírus quando eles já estão multiplicados no nosso corpo, tá? Antes de falar aqui, nosso próximo tópico, quais são as defesas que nós temos? Nós temos células de defesa, chamadas de glóbulos brancos. Essas células de defesa elas vão impedir, em regra, que os vírus se multipliquem. E nós temos células também que são chamadas, essas células são chamadas, não são na verdade células, só para que vocês entendam melhor. Nós temos algumas substâncias que são produzidas pelos glóbulos brancos, chamadas de anticorpos. Esses anticorpos eles vão auxiliar em matar os vírus que estão dentro do nosso corpo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui na continuidade da nossa aula. Só um instante, deixa eu alterar aqui um detalhe para que eu consiga acompanhar vocês melhor. Muito bem. Pois bem, uma criança, por exemplo, a foto que a gente tem aqui, uma criança com catapora. Catapora é causada por um vírus. E aí, como é que a gente se defende da catapora? Por que eu tenho catapora apenas uma vez na vida? Vamos entender isso agora, estudando o nosso sistema imunitário. O que é o nosso sistema imunitário? O nosso sistema imunitário é um sistema, ou também chamado de sistema imunológico, que auxilia no processo de defesa do nosso corpo. Como eu disse para vocês, as células que compõem o sistema imunológico, que compõem o nosso sistema imunitário, são os nossos glóbulos brancos. É quem identifica as invasões que ocorrem no nosso corpo. Detalhe importante, essas células elas vão produzir substâncias que combatem os organismos invasores. As substâncias que combatem os organismos invasores são os nossos anticorpos, certo? E os anticorpos, eles
eles atuam de que modo? Os anticorpos eles atuam destruindo o organismo, certo? Esses anticorpos eles podem ser gerados antes da hora. Eles são gerados antes da hora quando nós tomamos as vacinas, certo? Mas nós não vamos falar de vacinas hoje. Vacina e soro são exemplos de substâncias que auxiliam o nosso sistema imunológico a se defender contra vírus, contra bactéria. Vacinas e soros a gente vai estudar na nossa próxima aula. Certo, pessoal? Então, assim a gente chega no tópico que eu gostaria de chegar hoje, que é entender a nossa diversidade microscópica. Falamos sobre bactérias, falamos sobre protozoários, falamos sobre vírus. Na nossa próxima aula, a gente vai bater um papo sobre vacinas e soros. Tudo bem? A gente encerra o nosso bate-papo aqui. Vocês, se necessário, vão assistir de novo essa aula, vão assistir quantas vezes necessário e na quinta-feira a gente se encontra para retirada de dúvidas. Tudo certo? Beleza? Muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima.